Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja com todos. Mais uma poesia do livro Parnaso de Além Túmulo, intitulado Temos Jesus. É uma poesia do poeta Abel Braga. Desaba o velho mundo em treva densa, e a guerra, como lobo carniceiro, ameaça a verdade e humilha a crença nas torturas de um novo cativeiro. Mas vós, no turbilhão da sombra imensa, tendes convosco o excelso companheiro, que ama o trabalho, sem esperar recompensa, na luta do bem ao mundo inteiro. Nas ruas, na terra, temos crimes e tiranos, ambições, desvarios, desenganos, a aspereza dos homens das cavernas. Mas vós tendes Jesus. Jesus em cada dia. Trabalhemos, pois, na dor ou na alegria, no serviço de luz da vida eterna. Esse poema, irmãos, ele traz algumas reflexões, né? E uma delas que eu trago para os irmãos é exatamente essa. Ele fala das guerras, das lutas, das nossas lutas pessoais que todos temos, né? Mas principalmente traz uma reflexão. Contra quem nós lutamos? Contra quem é a nossa luta, a nossa batalha? O apóstolo Paulo, ele fala a respeito das batalhas, das lutas, né? No livro de Eclesiastes. Agora me fugiu o livro, né? Mas ele fala, e o que eu queria principalmente destacar, né, é que ele fala que a nossa luta, ele responde essa parte dessa pergunta, né? A nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, a nossa luta não é contra o homem, a nossa luta não é entre nós também. A nossa luta, e o poeta destaca aqui, que nós não devemos esquecer que temos Jesus. Então, nas nossas lutas, oremos. Vou passar a palavra para o Paulo. Depois de um poema lindo desse, nos desarma, não é verdade? Então, meus irmãos, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos na nossa querida Casa Espírita. Vamos então fazer a nossa prece de abertura. Eu convido a todos que cerremos os nossos olhos do corpo físico e possamos assim, nesta harmonia, esse encontro de corações, agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos proporcionou este momento esse de aprendizado, momento que nós nos abastecemos de nossas energias espirituais e corporais. E nós, Senhor Jesus, só temos que vos agradecer por preparar todo este ambiente para receber cada um de nós aqui e nos lares que assistem ao vivo nossa palestra. E assim, Senhor Jesus, esperançosos de revigorarmos as nossas energias
perante a ajuda de nossos irmãos espirituais que aqui estão, esses amigos tão queridos, é que nós vos pedimos, neste momento, a permissão para darmos por início a nossa palestra dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos rever a vida de um irmão que teve grande importância no movimento mediúnico do Brasil. Ele que foi catalogado por inúmeros especialistas e cientistas como um dos médiuns mais completos que já passaram pelo território brasileiro. Nós estamos falando de Carmine Mirabelli, ou como ele gostava de ser chamado, Carlos Mirabelli. E se sintetizar a vida desse irmão numa palestra é complicado, porque ele é muito extenso. Então eu vou pedir a compreensão e já me desculpar aos irmãos se a gente ultrapassar um pouco o tempo. Vamos lá então? Nosso irmão foi programado para nascer no dia 2 de janeiro de 1889, na cidade de Botucatu, interior de São Paulo, numa família típica de imigrantes italianos. Uma família muito importante na Itália, que carregava a responsabilidade de médicos, juízes, advogados, militares e até mesmo um conde. Uma família muito bem de vida. O seu pai, Luigi Mirabelli, era um pastor luterano. E olha que engraçado, e muito interessante, a sua mãe, Cristina Scacciotto Mirabelli, era uma católica fervorosa. O nosso irmão, com 2 anos de idade, ele ganha uma companheira, a sua irmã Teresa Mirabelli, provinda de um parto muito difícil, que tirou muitas energias de sua mãe, deixando-a muito fraca. E isso teve consequências. Ela veio a adoecer e a falecer. Mirabelli, então, através de seu pai, casou-se outras vezes e ele ganha mais 24 irmãos. Podemos dizer que quando ele chegou com 20, 26 anos de vida, ainda estava tendo irmãos. E ele então vai estudar, é matriculado no Colégio Cardoso de Almeida, em Botucatu. Lá ele faz toda a sua base primária. Mas seu pai queria que ele aprendesse sobre religião e o matricula no Colégio São Luís, na cidade de Itu. Foi lá que inicia as primeiras manifestações mediúnicas de nosso irmão. Ele entrava em estado alterado de consciência, se mediunizava e discursava sobre assuntos muito importantes no âmbito científico, filosófico e teológico. Teve uma certa vez que nosso irmão ia sofrer um exame. E devido ao nervosismo, aquela angústia, ele se mediuniza. E dá uma dissertação em puro latim sobre o tema evolução e evolução. Estavam presentes o padre, professor e todo o clero da escola como diretores para analisá-lo, que não gostaram nada do tema, lhe servindo como uma dura lição. Como prêmio dessa ilustre apresentação, ele foi convidado a se retirar do colégio. O seu pai, muito preocupado com os ensinos do nosso irmão, decide então ele ter aulas particulares. E em especial um professor americano, que lhe ensinou as formas e o lado prático da vida, sendo então de grande ajuda para o seu futuro na área dos negócios. Também lhe tirou ou neutralizou nele todas as influências místicas que o colégio estava infiltrando. Mas nosso irmão não conseguiu acabar o ginasial, porque o seu pai entrou em falência, perdeu toda a sua fortuna devido a um banco que faliu. Mirabelli, preocupado com a economia da família e se sentindo seguro de si, decide então deixar o lar, vir para São Paulo para que ali conseguisse um emprego e fosse então ajudar a sua família.
E ele consegue, através da indicação de um colega da família, um conhecido, um professor, emprego na companhia de gás. Naquela época, apesar da lâmpada elétrica já ter sido inventada, no Brasil era muito pouco difundido. Muito poucos tinham sobre isso. Mas era aquele lampião. E o gás alimentava aquele lampião ou querosene. E Mirabelli, um rapaz muito trabalhador, muito dado, se aproximou muito dos engenheiros da companhia que viram nele uma propensão, um futuro próspero. E decidiram indicar ele a um mercado, que é aquela camisa que veste os lampião de gás. Aquela camisa que muitos já devem ter visto nos lampião de pipoqueiro, né, que fica lá no parque de diversão, na porta do colégio, aquela camisinha branca, ela se desgasta. E apontaram o fabricante na Alemanha. Ele não teve dúvida. Foi para a Alemanha, fez um acordo com a empresa, comprou um lote e retornou ao Brasil. Aqui ele fez contratos com inúmeras empresas, ganhando, na época, 400 mil reais, que hoje deve ser por volta de 2 milhões de reais. Ele, então, decide agora trabalhar como autônomo. Vai trabalhar nas residências de manutenção e também cria ali uma loja de materiais elétricos, aumentando muito mais o seu capital. Ele decide agora ir para o interior de São Paulo. Lá ele compra uma fazenda e ele em pouco tempo faz aquilo dobrar de produção e se tornar muito rentável. Mas sabe aquelas pessoas que não sabem ficar quietas, que nunca está sossegado? Vendeu a fazenda e veio para São Paulo. Se alojou aqui no bairro de Santana, do Curuvi. Ali ele comprou inúmeros terrenos e casas e passou a comercializar, aumentando muito mais o seu capital. Agora o ano é 1911. Ele está com 22 anos de idade. Ele conhece e casa-se com Carmen Guerreiro. E com ela ele teve 2 filhos, um casal. Diva Cristina Mirabelli e Luiz Mirabelli, em homenagem ao seu pai. Ele então arruma um emprego na casa de calçados Vilaça. E ele vai ser ali cobrador. O seu empenho era tão grande no trabalho que o dono lhe encaminhou para uma loja que ele tinha no Rio de Janeiro, que era o Calçados Clark. E aí é que nós podemos dizer que no dia 22 de fevereiro de 1911 foi o marco do início das atividades mediúnicas ostensivas do nosso irmão. Os calçados estavam ali na prateleira. Ele trabalhando, eles saíam da prateleira, voavam até o balcão e se depositavam, sem ninguém tocar. Quando não, os calçados eram lançados no meio da rua, assustando aos amigos deles, trabalhadores, e aos fregueses da loja. E notaram que aquilo somente acontecia quando ele estava presente. Não teve dúvida, foi demitido. Porém, o senhor Martins Pontes, da diretoria da Calçados Vilaça, conhecendo Mirabelli, o seu meio de trabalho, tendo ali uma afinidade com ele, decidiu indicá-lo a cientistas para estudar o que estava acontecendo com ele. E aí ele passa por um crivo de estudo do Dr. Alberto Seabra, Dr. Horácio de Souza, Dr. Luiz Pinto de Queiroz e Dr. Charles Niemeyer, que após analisar o nosso irmão, ou indica para ele estudar os livros dos médiuns, para entender o que acontecia. Nessa época, nosso irmão passa a ter inúmeros sintomas, entre ele, calafrios, se alguém tiver esses sintomas, é médium. Neurastenia, que é uma fraqueza repentina, visões, desespero, desânimo, isso eu tenho todo dia, obsessão, alteração de profundas apatias, delírios, levitação, os objetos levitavam, transportes desses objetos, vidência, clareaudição e ouvia pancadas. Nesse início do mandato mediúnico desse nosso irmão, ele não tinha muito controle. E isso lhe deixava inutilizado para o trabalho, porque as pessoas ficavam com medo e até podiam se machucar. Então a sua família ali, ouvindo ele falar tudo aquilo, vendo tudo aquilo, deduziram, ele está louco. Internaram o nosso irmão no Juqueri. E lá ele ficou por 18 dias,
sendo analisado e pesquisado pelos doutores Felipe Axé, que hoje existe o Laboratório Axé, e o doutor Franco da Rocha, que após 18 dias concluíram que todas as manifestações deles eram autênticas e que ele não tinha nada de louco. Os jornais ficaram sabendo dessa notícia e começaram a brigar pela manchete para ver quem publicava. Entre eles, a Gazeta, o Jornal de São Paulo, a Plateia e o Estado de São Paulo. Tanto que a Gazeta, ela publicou assim, chamando ele um homem misterioso, que fazia objetos moverem sem contato físico. Nosso irmão Mirabelli, ele passa então a estudar os livros mediúnicos de Kardec, toda a coleção, para então entender o que estava acontecendo com ele. Mas ele precisava trabalhar. Então, o seu agora amigo, doutor Alberto Seabra, arruma um emprego para ele na loja paulista de homeopatia Alberto Seabra, localizada na Praça da Sé, número 94B. Eu, quando era office boy, eu lembro de passar lá. Fechou, acho que no ano 2000, por volta do ano 2000. Até pouco tempo tem lá, o prédio ainda existe. O tempo passa, nosso irmão passa a ser, então, agora representante nacional do Laboratório Sodré, vai morar agora em Santos, e lá vai representar o Laboratório Maciel e Companhia. Foi nessa época que um tio querido dele, da Itália, veio a desencarnar, lhe deixando uma fortuna, por volta aí dos seus 2 milhões de reais. Ele, então, sentindo a necessidade de ajudar o próximo, ele, então, cria uma casa chamada Casa de Caridade São Luís, localizado na cidade de São Vicente. Foi nessa época que o seu pai veio a desencarnar. E olha que interessante, ele passou a ser o mentor espiritual de nosso irmão Mirabelli, que o acompanhava em todos os momentos. Nessa casa de caridade, ele atendia todos os pobres, distribuindo mantimentos e fazendo também a sua orientação espiritual para todos eles, através da sua mediunidade. Ele começa a atrair a atenção de muitos incrédulos e daqueles que acreditavam nele, de jornais e de pessoas lá do exterior. Muitas vezes ele foi acusado, então, de charlatanismo e de prestidigitador. Ali, nesta casa, ele gastou praticamente toda a sua fortuna para suavizar as necessidades daqueles que não tinham condições. Ele distribuía remédios homeopáticos, ele aviava receitas e dava conselhos. Ele também cuidava daqueles remanescentes da Segunda Guerra Mundial, que eram os soldados nazistas. E isso causou-lhe muita crítica por isso. Além dele fazer todo esse trabalho assistencial, ele também ali ele se reservava a sessões de efeitos físicos perante muitas pessoas e também pessoas ilustres, sendo elas médicos, advogados, doutores, jornalistas, todos que vinham ali ver o que ele fazia. Assistiam então todas essas palestras e a sua fama passava agora a ficar maior. Porém, também a sua rejeição. Aqueles que não gostavam do espiritismo e não gostavam do efeito físico. Tanto que o Correio Paulistano fez uma campanha contra o nosso irmão. Uma campanha muito feroz, que publicou então 42 artigos dizendo que o Sr. Mirabelli era um hábil prestidigitador. Porém, eles convidaram o Mirabelli para que ele fosse até a sede do jornal para mostrar para os jornalistas que lá estavam que ele não era aquilo que eles estavam pensando que era, um charlatão. Mirabelli foi. Lá chegando, tinha uma garrafa vazia. Dentro dessa garrafa é então materializado um lápis, e esse lápis sai de dentro da garrafa. Havia um copo numa prateleira. Esse copo é lançado no chão e quebra-se sem ninguém tocar. Objetos que estavam ali na redação voam e ficam equilibrando-se sobre a boca da garrafa.
Na sessão havia também um jornalista ali, desinteressado do assunto, lendo um jornal, esse jornal é puxado de sua mão. Todos esses fenômenos, Mirabelle atribuía ao seu pai, que ali estava em espírito. A sessão se encerra e ele vai para casa. Porém, os jornalistas que ali estavam ficou com a pulga atrás da orelha. Tem alguma coisa errada. E começaram a vasculhar todo o ambiente. E ali acharam um fio de cabelo e algumas bolotinhas de cera, deduzindo que ele fazia esses efeitos através desse artifício. E então passaram a fazer uma maior campanha contra o nosso irmão Mirabelle. No dia 18 de maio de 1916, o jornal Correio lançou um desafio ao vivo para todos, para Mirabelle, para que agora ele se apresentasse num teatro, sobre um público, uma plateia e sobre juízes que iriam avaliá-lo. Ele relutou, mas a pressão foi tão grande que ele foi obrigado a ceder. Ali estavam para analisar o senhor Washington Luiz, que seria o futuro presidente do Brasil, Dr. Alberto Seabra, agora o seu amigo, Dr. Carlos de Castro e o reverendo Benedito Stroll. Ele aceitou, mas ele disse que ele não poderia garantir nenhum fenômeno, porque dependia da vontade dos espíritos. No dia chegado, a Praça Antônio Prado, ali no Largo São Bento, estavam com aproximadamente 5.000 pessoas. O auditório estava lotado, pessoas fumando, conversando, nos corredores, aquela barulheira, realmente um caos. E ali ficaram todos aguardando, por 2 horas, mas nada aconteceu. O reverendo, então indignado, se levantou e falou: afinal, o senhor irá produzir os fenômenos ou não? O seu amigo, Alberto Seabra, já levantou em sua defesa e diz: meu amigo, por acaso os milagres de Lourdes também não têm hora marcada? O reverendo saiu, pisando tudo. A sessão se encerra. Quando Mirabelle vai à praça, saindo do prédio, é vaiado por 5.000 pessoas. E quase o lincharam se não fosse a ação da polícia militar. Mais 4 sessões foram feitas, mas nenhuma delas houve manifestações mediúnicas. Ele então foi humilhado e desmoralizado. A campanha foi tão intensa do jornal a respeito disso que desestabilizou as estruturas de sua família, levando a sua esposa a separar de Mirabelle. O filho de Mirabelle nos conta que não era fácil ser esposa de médium, de efeitos físicos, porque ela ficava horas fazendo a janta, horas montando a mesa, de repente vinham os espíritos e bagunçavam tudo. Então ela estava no limite, ela não aguentava mais. Mirabelle casa-se de novo, e ele estava no quintal com o seu filho, quando escuta um barulho na cozinha. Ele sai correndo, um estrondoso barulho, e quando chegam lá, está a madrasta, quer dizer, a mulher do Mirabelle atual, e sobre ela um escombro de toda a cozinha caído sobre ela. Mas os espíritos tomaram o cuidado e a providência de deixar entre o corpo dela, que nada sofreu, e os móveis, um colchão. Impressionante. E ele continua aqueles trabalhos, então, na casa de caridade, fazendo os seus efeitos físicos e também fazendo curas. E foi isso que ele pegou no Ministério Público. Ele foi processado por exercício ilegal da medicina. Mas, isso fazendo curas através de passes magnéticos, água fluidificadas e aviando receitas. Mas no dia 4/7 de 1917, ele foi absolvido. Porém, aqueles fanáticos religiosos que não gostaram nada da ação da justiça, do resultado que obtiveram, resolveram apedrejar a sua casa e agredi-lo fisicamente, bater em Mirabelle. Ele então, para se garantir a sua proteção, ele muda-se então de São Vicente para Santos, cidade uma do lado da outra, ali para quem conhece o litoral, levando também a casa de caridade de São Luís. O clero dizia que os fenômenos que ele praticava eram uma obra do diabo. E também dizia que ele enriquecia em função do coração dos pobres, da fé daqueles pobres que ali seguiam. Mirabelle, ele foi maltratado,
ele foi caluniado, ele foi dito que ele era germanófilo. Germanófilo é aquele que defende os alemães da guerra. Ele foi muitas vezes roubado, mas em todas essas vezes ele nunca utilizou o Ministério Público para se defender e querer os seus direitos. Digamos que ele sofreu calado. Ele resolve então voltar para São Paulo. Vai se alojar ali em Santana. E aí acontece um dos efeitos que mais ficaram conhecidos do Mirabelli. Ele e seus amigos resolvem ir para o litoral. Estão na Estação da Luz para pegar o trem. De repente, Mirabelli desaparece. Os amigos preocupados começam a procurar. Porém, ele tinha um compromisso lá em Santos. E se esperassem Mirabelli, iam perder aquele trem. Até vir outro naquela época era muito demorado. Então resolveram ligar, que eles iam atrasar. E quando eles ligam, quem atendeu do outro lado lhe diz: mas Mirabelli está aqui já faz 15 minutos. Ele fez um transporte de corpo físico próprio de São Paulo para São Vicente. 90 quilômetros. Diz ele que ele viu um clarão e quando viu já estava no mar, no litoral. Tem um outro efeito que conta os seus amigos, que eles gostavam muito de ficar fazendo esse bate-volta. Santos, São Paulo, Santos, São Paulo. E resolveram ir. Mais uma vez Mirabelli desaparece. Mas eles já acostumaram, falaram: olha, vamos embora. O trem demorava para chegar até Santos, porque tem que descer ali a Cubatão, amarrado em correntes, devagar, para não descarrilhar. Bom, demora bastante. E eles chegaram lá. Quando chegaram no quiosque para conversar, o rapaz que atendia disse que Mirabelli já tinha chegado lá, já ficasse toda a tarde lá e já tinha retornado para São Paulo. Interessante, né? José de Freitas Tinoco, um industrial muito interessado com todos esses efeitos que Mirabelli proporcionava, resolveu então ter a iniciativa de doar máquinas fotográficas, amplificadores, balanças e algemas para estudar os fenômenos físicos que aconteciam. No dia 22 de setembro de 1919, é fundada a Academia de Estudos Psíquicos César Lombroso, no bairro da Moca. Lá, inúmeros fenômenos ocorriam por anos e foram produzidos e estudados por cientistas nos mesmos moldes e rigores que eram feitos na Europa. Assistiam, então, esses efeitos 450 brasileiros e 105 estrangeiros. Entre eles, médicos, engenheiros, farmacêuticos, militares, químicos, jornalistas e tradutores para todo esse povo do estrangeiro que aqui vinha. Na conclusão final, eles escreveram um livro, O Médium Mirabelli. O que há de verdadeiro em seus milagres e a sua discutida mediunidade posto em prova. Foram 392 manifestações. Destas, 357 foram positivas e 35 negativas. Foram divididas em 3 grupos. Mediunidade falante, psicofonia. Foram 189 experiências em 26 idiomas e 7 dialetos. Mediunidade escrevente, psicografia. Foram 85 experiências, sendo em 28 idiomas, 23 dialetos vigentes e 3 dialetos mortos, latim, caldeu e orográfico. Eu vi algumas dessas psicografias e é impressionante as letras de uma para outra. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Os efeitos físicos foram 63 experimentos, 23 foram à noite e 40 à luz do dia. Para quem estuda a mediunidade, sabe que efeitos físicos feitos por luz do dia, o médium sofre muito. E não é todos os médiuns que têm essa habilidade de fazer. Na psicografia, era muito comum, enquanto ele estava psicografando, ele conversar com o público. Era muito normal isso. Na Faculdade de Efeitos Físicos, algumas curiosidades. Uma delas, ele estava sentado numa cadeira, numa poltrona. Essa poltrona começa a se elevar, fica a 2 metros de altura, parada por 2 minutos.
Um outro efeito, há uma materialização completa de uma menina que havia morrido, falecido, com a gripe espanhola. E o interessante é que ela era filha de um dos pesquisadores que lá estava, o doutor Ganimedes de Souza, que entra em prantos ao ver a sua filha ali. Depois de ele se recompor emocionalmente, ele fica exatamente 36 minutos à luz do dia, analisando, atestando todos os testes que deveriam ser feitos. Também materializa o Dom José de Camargo Barros, que tinha falecido no naufrágio do Sírio, do vapor Sírio. Eles ficam ali por horas conversando com aquele espírito materializado, analisando o seu hálito, analisando a sua pulsação cardíaca e sua respiração. Certa vez, Mirabelle é colocado algemas e colocado numa posição desconfortável. Na frente de todos, ele se desmaterializa, as algemas caem no chão fechadas e todos os cientistas que lá estavam passam a procurar ele pelos cômodos da casa. O encontram então ali sentado num gabinete, tranquilo, cantando em latim. Impressionante. No dia 12 de outubro de 1922, agora Mirabelle funda o Instituto Psíquico Brasileiro em Santana. Alguns outros efeitos muito interessantes de nosso irmão. Tinha certa vez que eles estavam passeando, ele e seus amigos, era a véspera de São João. Tinha aquelas imensas fogueiras corriqueiras da época. E ele então entra em estado alterado de consciência, se mediuniza e atravessa aquela fogueira inúmeras vezes. E o único efeito que fez o fogo nele foi queimar a pontinha do seu cabelo, mostrando assim a provas de sua incombustibilidade. Outra vez ele estava com seus amigos em conversa, numa casa deles, numa lareira assim acesa, eles conversando. Mirabelle de repente levanta, vai até a lareira e simplesmente enfia a cabeça lá dentro. Não sossegado com isso, ele pega os carvões de brasa e dá para um a um que estava ali, que os recebe com um pano para ver a autenticidade da quentura daquelas brasas. No ano de 1928, o nosso irmão agora começa a ter problema de saúde. Ele tinha diabetes. Tanto os médicos quanto os espíritos pedem para que ele se afaste da casa de caridade São Luís. Momento esse em que encerra as suas atividades. Mas não param os efeitos desse irmão. Certa vez ele estava em sua casa, ele recebe então o espírito de um irmão que havia morrido de pneumonia, ele cai ao chão, vomita meio litro de sangue e depois de meia hora ele levanta como se nada tivesse acontecido. Um outro efeito muito interessante é que ele se machuca na perna esquerda. Ele faz um machucado de mais ou menos 12 centímetros por 1 centímetro de largura. E aquilo foi muito dolorido. Ele teve até febre, estava passando muito mal. Mas ele vai dormir à noite. E quando esse homem acorda de manhã, o que havia no lugar foi somente uma cicatriz, como se aquele machucado tinha uma longa data. Conta-nos o Dr. Tadeu, numa sessão mediúnica, Mirabelle pede para apagar toda a luz do instituto, ficando em branco, tudo escuro, ninguém via nada. Ele ao centro de pé, o seu corpo começa a iluminar-se, iluminar-se, iluminar-se e fica como se fosse uma lâmpada incandescente. Todos conseguiam ver tudo que ali estava. A sessão termina e o Dr. Tadeu convida para dar uma carona. Seu motorista dirigindo à frente, os dois sentados no banco de trás, janelas fechadas. Do lado de fora aparece uma roseira acompanhando o carro. Essa roseira penetra por dentro do vidro, passando pelo vidro fechado e deposita-se sobre o banco deles. Conta-nos Eurico de Góes, ele era diretor da Biblioteca de São Paulo, estudioso de efeitos físicos, tanto no Brasil quanto também na Europa, conhecedor profundo. Numa dessas sessões estavam todos eles sentados atrás, Mirabelle à frente, sentado. Da orelha dele começa a sair uma fumaça, que é o ectoplasma.
Ali se materializa uma mão e dá um tchau para eles. Mirabelle abre os olhos e diz que ali está o esqueleto, uma cabeleira, um esqueleto, sem carne, de Dona Lucila Pereira de Assunção. E ela conta que ela estava enterrada no cemitério do Araçá, do jazido número 5, Rua 2, quadra 101. E que há 3 anos a sua alçada havia sido arrancada de lá pelo seu filho Lázaro Pereira e estava no porão da casa dele. Ela queria ser enterrada novamente. Estava muito perturbada. Mirabelle levanta-se e diz: há algum Lázaro aqui? Ele levanta e fala: sim, sou eu. Realmente isso aconteceu. Eu tirei os alçados da minha mãe de lá porque eu queria levá-la para enterrar junto com as irmãs dela no interior de São Paulo. Mas a vida muito perturbada, o tempo passou e eu acabei não fazendo. E Mirabelle fala aos cientistas: vão agora na casa dele e certifique-se que a caixa não está mais lá, porque os espíritos estão pegando. Na próxima sessão eles vão trazer. E eles pegam o carro e vão para lá. Chegando lá, eles descem ao porão, onde somente Lázaro e sua esposa sabiam que a caixa estava lá, e só estava a marca da caixa parada no chão. A caixa não estava mais lá. Na sessão subsequente, agora Mirabelle sentado junto com todos os pesquisadores, como vocês agora, o palco na frente, nada, e ele fala: os espíritos estão trazendo a caixa. A caixa se materializa e cai. E ele fala: agora eles estão tentando abrir a caixa. E a caixa começa a se movimentar e de repente a tampa se abre. Os ossos que ali estavam voam e caem sobre todos que estavam na plateia, inclusive a cabeleira. Eles juntam tudo aquilo e decidem enterrar para dar sossego àquele espírito. O nosso irmão, ele só de olhar para uma pessoa, ele contava a vida toda da pessoa. Ele fazia previsões, ele previu a Segunda Guerra Mundial, ele previu a gripe espanhola e também o golpe de Estado dado por Getúlio Vargas. Nosso irmão teve 4 casamentos, o primeiro 2 filhos, o segundo não teve filhos, o terceiro uma filha e o quarto um filho. Ele está agora com 59 anos de idade e é acusado de estelionato por um ambulante que havia dito à justiça que ele havia pago para Mirabelle o curar, e isso não aconteceu. A justiça então processou e condenou Mirabelle a 2 anos de reclusão. Ele cumpre 1 ano e meio de pena e os seus advogados conseguem tirá-lo. Como ele conseguia prever o futuro, ele já sabia o que ia acontecer com ele. No dia 30 de abril de 1951, ele pega o seu filho ali na Avenida Cantareira e vai comprar leite. Mas ele pede para o rapaz ficar ali com o engraxate engraxando o sapato enquanto ele iria atravessar a Avenida Cantareira. E quando ele vai atravessar, o carro vem e o atropela. Ele entra em coma, vai para o hospital e que com 61 anos de idade, nosso irmão não resiste e vem a desencarnar. Da vida desse nosso irmão, primeiro nós podemos dizer que nossa biblioteca possui uma coletânea de 3 livros da vida desse irmão. Para quem se quiser se aprofundar mais, que em meia hora é muito difícil falar de tudo, tem um vasto e rico manancial de instruções e informações sobre a vida desse notável irmão. Do que nós falamos aqui, nós podemos tirar 5 lições. A primeira lição: Mirabelle viveu cercado de fenômenos que ninguém conseguia explicar 100%. Isso nos lembra que nem tudo pode ser controlado pelo ser humano. E que a humildade perante aquilo que nós não conhecemos é uma dádiva. Os seus dons dividiam opiniões. Alguns acreditavam, outros repudiavam. A lição moral que nós tiramos aqui é que devemos respeitar as diferentes formas de pensar das pessoas, principalmente quando elas forem contra aquilo que nós pensamos. Mirabelle, ele carregava a responsabilidade de enormes sobre a mediunidade dele na causa de impacto da vida de terceiros. E ele sabia disso. E isso nos ensina, aos médiuns, que todo talento ou dom
deve ser usado com consciência, porque ele pode influenciar a vida de outros. Ele foi alvo de investigação, de calúnia, de acusação, de fraude, mas ele continuou ali firme, moralmente. Isso nos mostra a importância e a coragem para sustentar aquilo em que acreditamos, mesmo sob julgamento. E a última lição que nós tiramos dele, que apesar da sua fama, ele morreu de forma simples e trágica, vítima de um atropelamento. Isso nos lembra que todos nós somos iguais na vulnerabilidade da vida, independente dos dons ou de reconhecimentos ou famas. E como último, exemplos que nós podemos dar, nós tiramos do livro dos Médiuns, se eu não me engano é a segunda parte, no capítulo 8, onde Allan Kardec fala o seguinte: o melhor conceito de mediunidade, nas palavras de Allan Kardec: para o mundo material, Deus outorgou ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. Com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhes a mediunidade. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim, meus irmãos, eu convido a todos a cerrar os nossos olhos, tranquilizar os nossos espíritos, sentir a presença amiga de nossos irmãos queridos espirituais, os trabalhadores dessa casa, que em nome de Jesus já se aproxima de cada um de nós, a nos beneficiar com os passes espirituais, a nos vasculhar a alma, identificando as nossas necessidades. Aproveitemos esses instantes, meus irmãos, elevando nossos pensamentos a Jesus e agradecendo a Ele por essa oportunidade única que Ele concedeu a cada um de nós, de podermos assim aprendermos, de podermos assim revitalizarmos as nossas energias, aonde buscamos agora a imagem de nosso lar. E imaginamos Jesus numa intensa luz a entrar pela porta principal e a varrer todos os ambientes, energizando, iluminando, destruindo as fontes vivas de energias que lá estão negativas, restabelecendo todo aquele ambiente para o dia de amanhã, para nos aconchegarmos durante a noite. E assim, meus irmãos, preparados que estamos, em espírito e em corpo físico, é que pedimos assim a nosso Senhor a permissão para darmos por término a nossa palestra desta noite. Que assim seja, graças a Deus.